galerinha do 7º ano, que alegria estar aqui novamente contigo. Espero que esteja tudo bem em casa, todo mundo com saúde. Sou a professora Elisângela, se você esqueceu, estou muito feliz de estar aqui contigo, estou muito bem, graças a Deus. E nós não estamos sozinhos, nosso querido intérprete, o Felipe, está conosco. Olá, querido, que bom tê-lo aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Queridos alunos, tudo bem aí? Como que está o espaço aí para você estudar? Confortável? Luminosidade, janelas abertas para ali, né? Passagem de ar, aquela corrente de ar, aquele ambiente fresquinho, tá sentadinho. Ah, e o caderno? Você pegou? Pensa que eu esqueço do caderno? De jeito nenhum. Acredito que você vai querer fazer anotações. Nesta aula falaremos sobre o reino protista. Bora lá então? Nós temos um objetivo nesta aula, que é apresentar as características básicas das algas e dos protozoários. Isso mesmo, as algas e os protozoários, os representantes deste reino, o reino protista. Bora lá então? Eu trago aqui uma imagem para você. Olha que imagem belíssima. Mas professora, mas o que tem a ver isso aí com protozoário? O que tem a ver isso aí com algas? Então eu convido você a observar essa belíssima imagem aqui. Aí eu quero te fazer uma pergunta, tá? Para ajudar você aí a observar e a refletir aí nessa imagem. Por que é que a água brilha como se fosse luzes de neon? Olha aqui, ó, esse azul aqui. Por que ela está brilhando? Ah, será que fizeram instalações ali por baixo da água? Não, né? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já retorna para falarmos mais sobre isso. Até já! Eu voltei, e aí, pensou aí, juntamente com os colegas da turma, por que a água brilha como se fosse luzes de neon? Professor, fizeram instalação de energia elétrica ali? Não, nada disso. Isso aqui é natural, isso mesmo. Graças às algas, presença das algas ali, representantes do reino protista. Mas professora, como assim? Por quê? Bom, são substâncias que elas liberam, né? Quando elas se sentem ameaçadas, né? Ou quando elas percebem algum movimento mais intenso, como das ondas, por exemplo, elas liberam essas substâncias e dando para nós essa belíssima imagem que nós, então, nos vislumbramos ao observar, então, essa coloração nas águas, né? Então, essas algas aqui são as dinoflageladas, né, responsável por essa coloração azul aqui na água. Topa ler uma reportagem comigo sobre isso? Você topa? Gosta de ler? Incentivo você então às leituras, tá? Sempre aí, né? Quantos livros você está lendo por mês? Conta para mim. Tá lendo bastante? Bora lá então nessa reportagem comigo? Ondas bioluminescentes, o mistério do mar azul fluorescente. Inúmeros relatos de várias praias do mundo alertam para este fenômeno das ondas bioluminescentes. Cada vez tem se tornado mais comum. De acordo com os cientistas, há uma explicação simples, que pode não ser um bom sinal. Em alguns lugares do mundo tem se tornado comum quando anoitece que o mar ganhe um novo brilho. Quase parecem efeitos especiais, mas na verdade são algas bioluminescentes. O brilho azul fluorescente é provocado por bilhões de águas unicelulares ou plânctons vegetais, chamado Noctiluca, mais comumente conhecido por brilho do mar, ou bioluminescência. Quando perturbadas por ondas ou correntes, as células liberando uma enorme fonte de luz que ilumina a água em seu redor. No entanto, durante o dia, quando ocorre o processo de floração, ou bloom, né? O bloom é o florescimento, né? Fluorescente ali,
Esses organismos microscópicos reúnem-se e todos juntos transformam a água numa tonalidade castanho avermelhado, como a gente observa nessa imagem. Daí o nome maré vermelha, que é uma substância liberada então pelas algas. Falando em algas, né, elas são classificadas como pluricelulares e unicelulares. Então aqui eu trago para você alguns tipos de algas unicelulares, né? As dinoflageladas, que é responsável aqui, ó, por essa coloração azul aqui que a professora falou para você. Então, as algas unicelulares são as euglenas, as diatomáceas, e essa daqui, ó, unicelular dinoflagelada. Então, essas são as essas são as unicelulares, formadas por uma única célula, ok? Vamos fazer uma atividade sobre elas, então? Eu trago aqui algumas afirmativas para você analisar, né? Algumas questões para você analisar. Analise, então, essas seguintes descrições aqui abaixo dos organismos unicelulares que fazem parte do reino protista. Então, são 3. Algas com flagelos, um longo e outro curto, localizados no polo anterior da célula. São portadoras de uma carapaça protetora formada de sílica. São dotadas de 2 flagelos, com coloração esverdeada ou parda. Em alguns casos, são capazes de realizar o fenômeno conhecido como bioluminescência. As descrições nos tópicos 1, 2 e 3 correspondem a que tipo de alga? Quais são as algas? Que tipo de algas que possui essas 3 características aqui? Eu vou dar um tempinho para você, fique tranquilo, um tempo para você registrar essa atividade no teu caderno, para você responder e eu já retorno, estou te esperando aqui até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí, analisou aqui? Analisou essas características aqui? E elas correspondem, né? Essas características aqui. 1, 2 e 3.
corresponde a que tipo de algas? Bora lá então conferir? Bom, então vamos lá. São 3 tópicos. O primeiro tópico, né, este daqui, são das algas chamadas de euglenófitas. Trago até uma imagem aqui, ó, para ilustrar ela para você. O segundo tópico são das algas conhecidas chamadas como bacilariófitas, ok? Estão elas aqui. E o terceiro tópico são das algas conhecidas como pirófitas, dinoflagelados, estão elas aqui. Então, para cada tópico tem uma alga ali, então, com essa característica correspondente, ok, minha gente? Os protozoários, as algas são classificadas ali como unipluricelulares, são destacadas ali pela sua nutrição autotrófica. Os protozoários são organismos heterotróficos, os protozoários, ok? As algas são autotróficas, os protozoários são heterotróficos, mas trago também uma outra característica deles para vocês, que é a locomoção, tá? Eles são classificados, eles são divididos de acordo com a locomoção deles. São esses aqui, ó, os risópodes ou os sarcodinos, né? Que possuem os pseudópodos, estão eles aqui. Os flagelados, né? Que possuem então esse pequeno flagelo aqui. Os ciliados a gente até sabe por quê, né? Não tem nem como. Olha aqui, ó. Os cílios que a gente vê aqui todo ao redor da anatomia dele. Os porozoários, eles não possuem estrutura de locomoção, eles são parasitas, ok? Aqueles causadores de doenças também. Como que é a reprodução? Se reproduzem? Opa, claro que sim, se reproduzem, a reprodução deles. Aqui mostrando para você a reprodução do tipo assexuada, que ela pode ser binária ou a bipartição, né, de algas e protozoários. Quando ocorre a duplicação do material genético da mãe e logo em seguida divide, originando 2 protozoários idênticos a ela. Então, olha aqui que bonito. Vamos acompanhar aqui então, ó. Então, a gente observa aqui a célula mãe, mostrando aqui o núcleo, sim, são organismos eucariontes. Não esqueça. A gente começa aqui a observar a divisão, a mitose acontecendo. A divisão do núcleo, ok? Portanto, nesta penúltima imagem que a gente já vê o quê? O citoplasma se dividindo, ou seja, já 2 organismos aqui já estão, né, surgindo a partir da fissão, né? Ou também da bipartição binária, ok? E aqui a gente vê a célula filha. Então, aqui a divisão citoplasmática e as células filhas aqui que deram origem da célula mãe, ok? Pelo processo da mitose, aqui essa divisão celular. Então assim então ocorre a reprodução dos protozoários. Também ocorre por conjugação. A conjugação é um tipo de reprodução sexuada, com maior variabilidade genética, tá? Então o que acontece? As células se unem por uma ponte, ok? Elas se unem por uma ponte, o citoplasma, confere aqui comigo, formado então pelo citoplasma, o que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer a troca de material genético, isso mesmo. Ocorre então a troca do material genético aqui nessa ponte que se dá pelo citoplasma e posteriormente o que vai acontecer? A célula vai se dividir por divisão chamada binária. Então começa com a conjugação, um tipo de reprodução sexuada e depois ela continua como uma divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada. Ok, minha gente? Bora lá fazer uma atividade então? Vem comigo. Os protozoários são, né, um grupo de organismos heterotróficos que podem ser classificados baseando-se principalmente na forma de locomoção. Como chamamos os protozoários que locomovem-se graças às expansões citoplasmáticas? Que nome é dado a essas expansões? Tá se lembrando aí? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade no teu caderno para você responder essas 2 perguntas. Como chamamos os protozoários que locomovem-se graças às expansões citoplasmáticas? Que nome é dado a essas expansões? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Estou te esperando aqui, até já.
Voltei, queridos alunos. E aí, caderninho organizado? Maravilha. Então, bora, vamos corrigir essa atividade aqui. Como que a gente chama, né? Como chamamos os protozoários que locomovem-se graças às expansões citoplasmáticas? Os protozoários que se locomovem através de expansões citoplasmáticas pertencem ao grupo Rhizópoda. E que nome que é dado para essas expansões? Essas expansões são conhecidas como pseudópodes, né? Então tem aqui uma animação mostrando então para nós essas expansões que os risópodes possuem então na locomoção deles, ok? E a nutrição? Bora ver então a nutrição. Então os protozoários, como eu havia falado para vocês, são organismos heterotróficos ou heterótrofos que dependem, né, de outros para se alimentar. Das algas, por exemplo, né, os heterotróficos, os heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento. A maioria dos protozoários não produz. No entanto, as algas, elas produzem o seu próprio alimento, né, tanto as algas unicelulares como também as pluricelulares e alguns com as peculiaridades, né, de protozoários, né, que realizam a fotossíntese, por isso tem a sua nutrição autotrófica. Então a gente vê aqui uma ameba, que depois em outra aula até a gente vai falar dela por conta de uma doença, da amebíase, né? Então aqui nós temos a ameba, o alimento que começa aqui então, né, sendo englobado. Aqui a gente está falando de um pseudópode, tá? Falando ali da locomoção, que é muito importante na nutrição. A gente vê então, olha aqui o alimento, né? O papazinho, o rango, o almoço, o jantar, o lanchinho aqui, ó, já devorado por um processo chamado de fagocitose, por ser um alimento sólido, ok? Então a fagocitose, e claro, precisa ocorrer a digestão intracelular dentro da célula, que é responsável então pelos vacúolos digestivos, ok? Então nós temos aqui um processo bonitinho mostrando então como que se dá então a alimentação destes organismos. Bora lá mais uma atividade? Então vem comigo. Todo ser vivo precisa de nutrientes para se manter ativo. Dentro do reino protista temos organismos autótrofos e heterótrofos. E o que isso quer dizer? Ah, tá muito fácil, não tá? Precisa de tempo para responder? Precisa, né? Até porque você precisa copiar essa atividade no teu caderno. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Te espero aqui até daqui a pouco.
voltei, e aí, como foi? Fácil, né? Qual que é a diferença aí, né? O que isso quer dizer? Autótrofos e heterótrofos, ou heterótrofos. As algas são consideradas autotrófas ou autotróficas, ok? Por quê? Porque elas realizam a fotossíntese e porque dessa fotossíntese elas retiram a nutrição delas. Por isso são organismos autotróficos, né? Que retiram ali a nutrição da fotossíntese. E com isso ela vai produzir todos os nutrientes que são necessários ali para a sua sobrevivência. Os protozoários, eles precisam absorver os nutrientes a partir de outras fontes ali que produzem o próprio alimento ou então de outros organismos que se alimentam dos autotróficos. Por isso são chamados de heterótrofos ou heterotróficos. Então, autotróficos não dependem de outros organismos para retirar a sua nutrição. Os organismos heterótrofos ou heterotróficos, eles dependem de outros organismos para se alimentar. Claro isso? A excreção, né? Aqueles resíduos que são eliminados. Como que se dá? Por difusão, né? O transporte de substâncias através de onde, né? Por onde que ocorre então essa difusão? Ocorre através da membrana plasmática, né? Que é uma característica ali, uma estrutura importantíssima que está presente em todas as células, né? Lembrando que a função dela é exatamente ali, é como uma portinha, né? Por onde entra o que é necessário, por onde sai aquilo que já não é mais necessário, no caso as excretas, né? Que vai assim eliminando os resíduos que estão no interior da célula. A respiração também ocorre por difusão, é a respiração aeróbica, ou seja, precisam utilizar o oxigênio ali para a respiração. E as trocas gasosas, elas ocorrem também através da difusão pela membrana plasmática das células destes organismos. Muito bem, o que nós vimos nesta aula, minha gente? Vimos que as águas podem ser classificadas em euglenófitas, bacilariófitas, dinófitas. Também vimos que os protozoários podem ser classificados em risópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Espero que você fique bem, espero que você tenha gostado da aula e eu espero você aqui para a próxima, ok? Combinado? Até a próxima, até breve.